Então, bom dia para vocês mais uma vez. Nós hoje estamos na aula de número 7, se eu não me engano, que tem como título Recomeço, né? Semana passada nós vimos muitas informações na Bíblia a respeito da vinda de Cristo, né? O que acontecerá, os grupos que haverão. Eu ia corrigir a atividade com vocês também, mas eu acho que eu não vou conseguir compartilhar a tela aqui, então eu acho que eu vou corrigir por áudio. Depois eu mando lá no grupo as respostas, tá certo? E o porquê das respostas, que é importante também para vocês saberem. Hoje, nós vamos ver, como eu falei, sobre recomeço. E esse recomeço nós temos que entender já de imediato, e é o momento ali, o que acontecerá ali após o momento da volta de Jesus. Porque nós estudamos semana passada até a volta de Jesus. Hoje nós vamos ver o que acontecerá após a volta de Jesus. É isso que nos interessa no estudo de hoje. Vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Então vamos iniciar com a breve oração, pedindo a presença do Espírito Santo. Oremos então. Senhor nosso Deus, mais uma vez, mais um domingo estamos aqui. Tivemos alguns contratempos, mas o Senhor nos permite estarmos aqui e te louvamos por isso. Nesse momento, nós vamos abrir a tua palavra, nós vamos precisar da ajuda do teu Santo Espírito para nos guiar durante todo esse estudo. E nós oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos fazer só uma breve recapitulação do que nós vimos na semana passada. Bom dia, Laura. Consegue me ouvir? Bom dia, Laura. Como eu ia falando, nós vamos fazer uma breve recapitulação da semana passada, que nós vimos que Jesus ele vem pela segunda vez para dar fim ao pecado, né? Para nos tirar do mundo de pecado, para buscar aqueles que o aceitaram. E um detalhe interessante da semana passada é que essa recapitulação vai dar gancho para a gente continuar aqui. Nós vimos na semana passada que haverão 4 grupos na vinda de Cristo. Esses 4 grupos são os vivos salvos, os vivos perdidos, os mortos salvos e os mortos perdidos. É super importante nós entendermos o que vai acontecer com esses grupos para nós não confundirmos o tema de hoje, tá bom? Então nós vimos que Jesus ele volta com todos os seus anjos, os salvos serão arrebatados nas nuvens, né? Os salvos serão ressuscitados, aqueles que morreram, e os que estão vivos eles passam por um processo de transformação e sobem até as nuvens dos céus para o encontro com Jesus. E aí nós vimos a respeito dos perdidos o seguinte: teve muita confusão lá na atividade, porque talvez não tenha ficado claro que aqueles vivos perdidos, eles morrerão por ocasião da vinda de Jesus. Eles verão Jesus voltar, e porque a glória de Jesus é tão grande e eles não tiveram transformado, aí infelizmente eles perecem e morrem ali mesmo. Nós vamos ver alguns versos que comprovam isso hoje, tá bom? Então, os salvos são arrebatados nas nuvens dos céus, tanto aqueles que estavam vivos quanto aqueles que estavam mortos. E os perdidos, os vivos, morrem, e a respeito dos que já estavam mortos, eles não ressuscitam. Tinha uma alternativa lá que era se os vivos, os mortos perdidos ressuscitariam, né? Muitos de vocês marcaram que ressuscitariam. Mas nós vamos ver hoje que eles não ressuscitariam naquela ressurreição da segunda volta de Cristo, mas numa terceira, né, volta de Cristo, que nós vamos estudar sobre isso hoje. Ou seja, a Bíblia nos diz, nós vamos ver contextos agora, que após a volta de Jesus, os salvos passarão por um período de 1000 anos junto com Jesus. Nós vamos ver o que os salvos farão durante esse período. E depois
o que acontecerá após esse período, certo? Então, esse tema do milênio ele é muito importante porque ali é a fase que inaugura aquele primeiro momento em que nós não teremos mais a influência do pecado agindo em nossas vidas. Nós estaremos libertos 100% do pecado. Teremos recebido um novo corpo, teremos eliminado a natureza pecaminosa, então nós não teremos mais tendências pecaminosas, essa vontade que nós temos, que só nos destrói, nós não teremos mais. Então, por isso que é tão importante esse tema de hoje. E lembrando que com esse tema nós fechamos o que eu chamo de cronologia bíblica, né? A Bíblia ela está preocupada em nos mostrar o plano da salvação. Então, o plano da salvação começa lá em Gênesis, na queda, e termina em Apocalipse, na restauração. Deus vindo e mesmo o humano pecando, ele restaurando e levando todo mundo que o aceitou para um novo céu, uma nova terra, tá? Então já vamos começar aqui com textos bíblicos. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 20, o último livro, né? Apocalipse, lá no finalzinho, bem no finalzinho mesmo. Lembrem da mãozinha, tá? Para eu saber aqui o que vocês acharam. Muito bem. Mas vamos ler de início o versículo 4 e também o versículo 6. Lembrando que aqui no Apocalipse nós temos o capítulo 19, a vinda de Cristo. No capítulo 20 nós temos esse período do milênio. E depois no capítulo 21 nós vamos também estudar hoje sobre a restauração da Terra. De forma bem breve nós vamos ver desses pontos aqui. Mas Apocalipse 20, verso 4, vai dizer assim. Eu vou ler devagar porque às vezes na tradução de vocês pode ser diferente, né? Mas diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha só, João aqui que está descrevendo, ele vê tronos, e quem sentou nesses tronos foram pessoas às quais foi dada para elas a autoridade para julgar. Nós já vamos ver o que elas vão julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E o texto termina dizendo assim: E viveram e reinaram com Cristo durante quantos anos? 1000 anos. Imagino que seja isso que está escrito aí na Bíblia de vocês. Então, o que esse texto já nos diz aqui de início? Haverá um período que nós denominamos de milênio, mas essa palavra milênio ela não aparece na Bíblia. Mas nada mais significa do que esse período de 1000 anos que a Bíblia fala, que começa, esse período é inaugurado ali na vinda de Cristo. Então, desde a vinda de Cristo, passaram 1000 anos. Esse é o período de, que os salvos passarão com Cristo, tá bom? Muito bem. Eu quero chamar a atenção agora de vocês para o versículo 6. Ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aí ele fala sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, aqui de início nós temos que ter noção do seguinte: os salvos estarão com Cristo durante 1000 anos no céu com um objetivo. Aqui o texto respondeu. No versículo 4, nós vimos que a esses salvos, né, foi dada a autoridade de julgar. Também aqui fala no versículo 6, no finalzinho, que além da autoridade de julgar, eles também terão a autoridade para reinar juntamente com Cristo.
Vamos colocar o pingo nos is agora. Nós vimos há 2 semanas sobre como Jesus ministra lá no Santuário Celestial e decide os casos. Nós vimos que Jesus está fazendo intercessão desde 1844. Essa intercessão uma hora vai acabar. E os casos entre os salvos e os perdidos estarão decididos. Quem for salvo subirá para ele, com ele nas nuvens dos céus. Quem for perdido morrerá. Mas aí, o que esses salvos farão nesses 1000 anos iniciais? Aí esses textos nos ajudam a entender outra fase do juízo. Aquele juízo que nós estudamos é o juízo que nós chamamos de juízo investigativo. É aquele juízo que acontece antes da vinda de Jesus para decidir os casos. Esse juízo aqui, essa autoridade de julgar, ao qual fala aqui no capítulo 20, está se referindo ao juízo de comprovação. Aí você me pergunta o que é isso? Lembra que a gente falou que no céu há registros? Lá no santuário há registros? O que isso significa? Quando os salvos chegarem para verem a face de Jesus, subirem com Jesus, eles terão acesso a todos os registros para que eles possam compreender o porquê das pessoas estarem ali e o porquê de algumas não estarem. Imagine que você tem uma pessoa muito querida e você alcança a salvação, está lá com Jesus, juntamente com todo o povo salvo, com os anjos e aquela festa. Mas você sente falta dessa pessoa que você tanto amava aqui na Terra. Aí você vai ter a oportunidade de abrir o registro dessa pessoa. E lá vai ter tudo escrito, o porquê que ela não está lá dizendo, olha, ela teve oportunidades, ela cometeu esses pecados, mas ela não demonstrou arrependimento, ela não aceitou a graça de Cristo. Então, esse juízo é um juízo de comprovação, onde os salvos terão a oportunidade de deixar as coisas, né, bem esclarecidas, porque isso é da vontade de Deus. Nós já falamos aqui há 2 semanas que Deus quer deixar tudo bem esclarecido a todo o universo, para que todo o universo reconheça que Ele é justo, certo? Então, eles terão essa oportunidade. Mas aí também há outro texto. Eu queria que vocês, de alguma forma, marcassem a sua Bíblia em Apocalipse 20, que nós vamos retornar para ver vários outros textos aqui. Marque sua Bíblia e agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 6. Voltem aí, 1 Coríntios, capítulo 6. Também Novo Testamento. Aqui o apóstolo Paulo ele vai nos dar uma informação também a respeito desse período do milênio. Quando vocês encontrarem, vocês levantem a mão aí para saber, tá? Chayane, eu vou pedir para tu ler, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, por favor. É 2 e 3. Isso, Posso ler? pode sim. Ouçam algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas. Não sei se ficou bem colocado, né? A forma que eu li. Não, ficou assim. Eu vou explicar agora, mas pode ler o verso 3 também. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Pronto. Olha só, o que esse texto está nos dizendo aqui? Estava tendo um problema lá na igreja de Corinto, e Paulo está falando a respeito desse problema.
as pessoas da igreja estavam processando umas às outras, levando os casos para juízes, né, que não eram da comunidade cristã, e é isso que ele está indignado aqui. Ele diz: olha, como é que vocês não conseguem? Vocês não são irmãos da igreja? Então, como é que vocês não conseguem julgar os casos entre vocês e precisam levar seus casos a outras pessoas que não fazem parte do povo de Deus? Só que eu não queria chamar atenção para isso. A atenção que eu queria chamar aqui é porque esses versos mostram algumas perguntas que Paulo faz que dá à luz a esse tema que nós estamos estudando hoje. Aqui ele diz: olha, se o mundo deverá de ser julgado por vós, por que vocês são incapazes de julgar essas coisas bobas aqui da terra? Vocês não sabem que um dia vocês vão ter que julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida, né? Então ele queria dizer assim: se vocês não são capazes de julgar essas coisas mínimas, como é que vocês esperam julgar os próprios anjos? Como é que vocês esperam julgar o mundo que pereceu lá no período do milênio? Certo? E por que que isso importa? Porque é o seguinte: no período do milênio, além de os salvos comprovarem através dos registros como Deus ele é justo, no período do milênio também os salvos julgarão. Em que sentido? Eles julgarão também, juntamente com Cristo, o tamanho da pena que os ímpios irão receber. E lembre-se que, nesse período, eles não estarão mais com a natureza pecaminosa, então não terão aquela vontade de vingança, nem nada do tipo, tá? Eles serão justos assim como Cristo. Então, eles estarão ali observando como Cristo julga, entendendo como funciona o processo do juízo, a pena que Deus vai dar, tá? E essa questão, ela é bem mais complexa do que isso, nós não vamos entrar nesse ponto, mas seria basicamente Deus, ele dando a pena de acordo com a proporcionalidade dos pecados daquela pessoa. Então, Deus, no dia do juízo, que nós já vamos estudar, Deus, ele não vai dar a mesma pena de uma pessoa que roubou uma galinha, a mesma pena para Hitler, por exemplo, que matou milhares de pessoas. Você entende? Então deve haver essa proporcionalidade. Temos vários textos na Bíblia que falam sobre isso, mas como não é o nosso tema de hoje, não vamos entrar nesse assunto. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: os salvos estarão no céu, julgando e reinando com Cristo durante esse período de 1000 anos, que servirá para esclarecer todas as coisas. Porque enquanto nós estamos aqui na Terra, nós não temos as coisas esclarecidas por conta da nossa limitação. Tem uma cortina que nos priva de ver o lado espiritual das coisas e nós não conseguimos também ver o coração das pessoas. As pessoas podem aparentar ser uma coisa, mas na verdade serem outra. E no céu tudo ficará esclarecido durante esse período de 1000 anos, certo? Mas aí nós estamos falando dos salvos. E você pode perguntar: tá, mas eu também estou curioso, Gabriel, para saber o que fica acontecendo aqui na Terra. Se os salvos subiram para o céu, o que ficará acontecendo, o que acontecerá melhor aqui na Terra durante esse período dos 1000 anos? Aí, lá em Jeremias, no capítulo 4, ele teve uma visão a respeito do tempo do milênio. Ele teve uma visão da Terra nesse período. Lá no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 4. Vocês vão procurando aí. Ok? Vocês acharam? Eu estou esperando vocês levantarem a mão, tá? Tudo bem. Vamos ler então. O, o versículo 23 até o 26. Diz assim na minha Bíblia. Lembre-se que é Jeremias vendo o tempo do milênio, né? O estado da terra durante o período do milênio. Ele diz: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Verso 25. Olhei
E eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Lembra na semana passada que eu falei para vocês que Jesus não virá mais, né, como criancinha indefesa, ele virá com poder e grande glória. E a Bíblia diz que os poderes dos céus serão abalados, os poderes dos céus e da terra serão abalados. Os ricos, os poderosos se esconderão da face de Jesus por um simples motivo: ele vem para trazer juízo. E aí Jeremias vê essa cena, né? Depois, e os salvos sobem, estão felizes lá no céu, comprovando através dos registros, esclarecendo muitas dúvidas que eles tinham juntamente com Cristo. Enquanto isso, na terra não haverá ninguém vivo, porque lembra que eu falei para vocês que na vinda de Jesus, os que estavam vivos e não aceitaram a salvação em Cristo, eles morrem, e aqueles que estavam perdidos, mortos, eles continuam mortos. Então só tem aqui na terra quem? Satanás, seus anjos e um monte de cadáveres na terra sem sepultamento. Esse será o estado de acordo com essa visão, ok? Se você for para o capítulo 25, passe aí algumas páginas no capítulo 25. Eliosmar vai ler para a gente o versículo 33. Jeremias 25, 33. Tá bom, pera aí, eu vou achar. Certo. Vocês estão entendendo até agora? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Sim, Eliosmar. É que eu acabei me perdendo, aí eu tô olhando No índice, né? no índice. Então faz assim, você preste atenção e esse texto vai ter depois lá no material complementar, tá? Ó, diz assim, ó, é um texto curto. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia, tá falando do tempo de destruição, tá? Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma à outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Olha que tristeza. Esse texto é muito forte, mas mostra uma realidade. Nós estamos aqui nesse estudo para entendermos o que de fato acontecerá, certo? Por que não serão pranteados? Porque não haverá ninguém vivo para prantear a morte deles. Quando as pessoas morrem hoje, nós temos os que ficam, né? Nesse período não haverá ninguém. Todos os que estiverem vivos estarão lá no céu juntamente com Jesus. Por isso é que diz que eles não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E aí, nós temos esse cenário. Enquanto os salvos estão vivos lá com Cristo, certo? No céu, os perdidos estão aqui sobre a terra, mortos. E não há nem quem os sepulte. Então, quando nós voltamos para Apocalipse 20, agora nós podemos ter outra mentalidade a respeito do assunto. Eu disse a vocês para marcarem lá Apocalipse 20, né? Então voltem para lá que agora nós vamos entrar numa parte bem interessante desse estudo de hoje. Veja só. É, Quando nós olhamos para esse cenário, os únicos que estão vivos aqui na Terra, a Bíblia vai dizer que é Satanás e os seus anjos. Satanás e os seus anjos. Apocalipse 20, versículos 1 ao 3, nós vamos acompanhar agora. Vocês acharam já? Sim. Ok. 20, versículo 1 ao 3. Tudo bem. Laura, tu pode ler pra gente? Posso Por sim. favor.
E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olha só. Lê o versículo 5 e o 7 também, depois eu explico. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Ora, Versículo quando 7. se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ok, vamos por partes agora. Eu quero que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Olha quantas informações esses textos nos trouxe aqui. Primeiro, João ele tem uma visão de um anjo prendendo Satanás, que é o dragão, né? Um anjo prendendo o dragão, e a Bíblia deixa muito claro que o dragão é o próprio Satanás. O Apocalipse nem sempre é literal. Eu diria, a maioria das vezes ele fala de forma simbólica. Então, às vezes, nós tendemos a olhar para esse texto e imaginar um anjo vindo e prendendo Satanás aqui na Terra e deixando ele amarrado por 1000 anos. Não é isso que o texto diz. Nós vamos ter essa confirmação de que é simbólico, porque aqui no versículo 3 vai dizer assim: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Então, essa informação para que não enganasse as nações mostra que essa prisão de Satanás é uma prisão condicional. O que isso significa? Se os salvos estarão lá no céu e na terra não haverá ninguém vivo, ele não tem a quem tentar, ele não tem a quem fazer pecar. Então, ele, juntamente com os seus anjos, passarão um período de 1000 anos aqui na terra aprisionados, no sentido de que não tem mais a quem tentar. Todos estão mortos. Só que nós também lemos que aqui no versículo 5 diz que os mortos não reviveram, aqueles que estavam mortos, eles continuaram mortos, até que se completassem os 1000 anos. O que esse texto nos diz? Que após esses 1000 anos acontecerá um evento que ressuscitará esses mortos, certo? E que não mais Satanás estará aprisionado. Essa informação está no verso 7. Se eu não fui claro, se vocês não estão entendendo, por favor, digam assim: Gabriel, repita, por favor. Explica essa parte. É importantíssimo que vocês entendam isso. Então, no versículo 5, nós temos aqui a informação de que os mortos, eles ressuscitarão só após os 1000 anos, certo? E no versículo 7 diz que Satanás será solto da sua prisão quando completar os 1000 anos. Quando você conecta esses dois textos, você entende que a prisão de Satanás era uma prisão circunstancial, não uma prisão literal. Porque imagine que agora os mortos perdidos ressuscitam, e agora Satanás tem ou não tem a quem tentar? Agora ele tem. Por isso que agora ele não é mais prisioneiro, mas agora ele está livre. E nós já vamos ver o que vai acontecer depois desse período. Então, recapitulando, Satanás é preso circunstancialmente porque não tem mais a quem tentar durante 1000 anos. Todos estão mortos. Nós lemos lá em Jeremias como estará a terra nesse período. Depois dos 1000 anos, imagine, Satanás agora vê os perdidos ressuscitando, não com o corpo imortal, não com a resolução das suas sequelas do pecado, né? Continuaram com doenças, continuaram com o mesmo temperamento de antes, não foram moldados à imagem de Cristo, mas eles ressuscitam. E Satanás agora, juntamente com os seus anjos, começam a tentá-los. Começam a tentá-los. No mesmo período que isso acontece, também o fim dos 1000 anos tinha um significado para o povo de Deus. Veja, se você passar agora uma página e você chega em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, João ele descreve um momento em que Deus diz assim, no versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
De onde que ela descia? Vai estar dizendo assim na sua Bíblia, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, só fechando. Aí nós vamos pular para a parte do juiz executivo. Os salvos agora, eles terminam o período de 1000 anos, esclareceram muitas de suas dúvidas, julgaram juntamente com Cristo, como seria a pena dos anjos. Paulo falou, vocês vão julgar até os próprios anjos. E agora, depois dos 1000 anos, os salvos, eles veem a Nova Jerusalém descendo, aquela coisa maravilhosa, descendo aqui para a Terra, novamente. E ao mesmo tempo que essa Nova Jerusalém desce, os mortos perdidos, eles ressuscitam e Satanás começa a tentá-los. E depois de a gente saber disso, aí podemos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 8 até o 10 agora. Tu pode ler, por favor? Nós vamos ler o versículo 8 até o 10 agora, do Apocalipse 20. Olha que interessante isso aqui. Posso ler? Pode sim. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. E Para por subirá. aí. Eu vou fazer versículo, que eu acho que fica melhor a nossa compreensão. Olha o que ela leu até agora. Ela diz, ela leu aí, que Satanás sairá seduzir as nações. Olha só o objetivo, a fim de reuni-las para a peleja. Ou seja, olha só, quando aparece essa palavra peleja, nós podemos entender que haverá uma guerra. Gabriel, ainda vai ter guerra, vai. Depois dos 1000 anos haverá uma guerra, haverá uma peleja. Olha só como será essa peleja. Diz que o número dessas pessoas é como a areia do mar. Imagine os perdidos de todas as eras, desde Adão até aqueles que viverão na vinda de Cristo, ressuscitando. O número será pequeno? Claro que não. Por isso que aqui João, quando ele vê essa cena, ele diz, eles são como a areia do mar. É uma multidão inumerável. É uma multidão inumerável. Pode ler, Chayane, agora o versículo 9. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Olha só. Esse texto é o texto que comprova que Deus é aquilo que nós chamamos de a obra estranha de Deus. Certo? Por quê? Porque aqui nós temos a descrição da cena em que esses que ressuscitaram são seduzidos mais uma vez por Satanás, certo? E agora eles olham assim para aquela cidade querida, o versículo diz, né? A cidade querida, o Arraial dos Santos, a Nova Jerusalém que nós acabamos de ler. Ela descendo linda para o encontro junto com Cristo. Satanás convence aquelas pessoas que ressuscitaram de que ele as ressuscitou e agora eles têm o direito de retomar a posse daquela cidade. Ele vai dizer assim, olha, sabe aquela cidade? Nós deveríamos estar lá dentro. É nesse contexto que nós entendemos aqui o versículo 9, quando diz que essa multidão vai marchar sobre a superfície da terra e vai arrodear ali o acampamento dos santos e haverá aquele temor, né, do povo de Deus ali de dentro olhando aquela multidão inumerável ao redor da cidade santa. As portas estarão fechadas para eles. E aí, nesse momento que Deus mostra, certo? Deus vai mostrar o porquê dessas pessoas se perderem, para que elas morram sabendo o porquê morreram. E aí é nisso que Deus executa aquele que nós chamamos de juiz executivo, que diz, porém, desceu, porém, fogo do céu e
os consumiu. Ainda no versículo 10 diz que o diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então o diabo também será lançado nesse momento para dentro desse lago de fogo e enxofre. Aí, nesse momento, nós temos que entender o seguinte: é aí que nós podemos dizer que o mesmo fogo que destrói é o mesmo fogo que purifica. Por isso que Apocalipse 21, verso 1, vai dizer que João agora ele vê novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João agora ele vê um novo céu e uma nova terra restaurada, certo? Então, nós temos aqui algumas curiosidades, que nós já vamos entrar nelas. Mas veja que Deus trabalha assim com o pecado. Deus primeiro, ele morre por nós para nos dar a oportunidade de nos salvarmos, mas um dia ele tem que pôr fim ao pecado. Ele tenta nos tirar do pecado, ele tenta nos restaurar, ele faz o sacrifício substitutivo em nosso favor. Mas se mesmo assim nós quisermos viver do jeito que nós estamos, nós temos que pagar o preço, porque nós já vimos lá nos primeiros estudos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se o pecado ele exige um preço, nós todos pecamos, e o preço é a morte. Mas se você não quiser morrer eternamente, aí vem Jesus e diz: olha, você não precisa morrer eternamente, porque eu morri por você. Então você aceita a morte e eu te dou a vida. Você aceita o meu sacrifício substitutivo e eu te dou a vida. Mas quem não aceitar participará desse momento triste, que terrível, terrível, né? Que Deus terá que dar um fim ao pecado, porque essas pessoas podem ter certeza, elas não aceitaram, né, se libertarem do pecado. Cristo insistiu, persistiu, o Espírito Santo falou aos seus ouvidos, mas elas mesmo assim não quiseram aceitar o sacrifício de Cristo. Por isso que elas foram lançadas para dentro desse lago de fogo. Agora, aqui nós temos que entender algumas coisas. Nós crescemos com aquela ideia de que o inferno ele é um lugar onde as pessoas participarão ali de um tormento eterno. Se você for para o céu, você viverá para sempre feliz. Se você for para o inferno, aí, meu amigo, coitado de você. Porque você vai passar uma eternidade sofrendo, sendo queimado, né, como as pessoas acreditam. Agora imagine, você sabe o que é uma eternidade? Eu não sei o que é uma eternidade. Mas eu sei que é algo que nunca tem fim. Então imagine viver para sempre num lugar terrível. Imagine uma pessoa que roubou e não aceitou a Cristo, ela ter que pagar essa pena para o resto, não tem nem resto, né? Eu falo resto, mas por toda a eternidade. Trilhões e trilhões de anos. Não faz nenhum sentido. Mas nós crescemos acreditando nisso. Então, o que esse texto aqui nos esclarece? Esse texto nos diz, e quando o fogo os consome, no verso 9, que Deus vai destruir completamente essas pessoas, vai aniquilar a existência delas, porque injusto seria Deus saber que há filhos seus criados à imagem e semelhança sua, sofrendo por toda a eternidade num lugar terrível. Então, essa doutrina do inferno eterno não é uma doutrina bíblica, certo? Inclusive, as pessoas dizem que o inferno já existe, mas o inferno ainda não existe. O inferno existirá. É esse lago de fogo que é falado aqui na sua Bíblia. O inferno existirá, mas só com esse propósito de destruir e também de purificar a terra do pecado, certo? Isso aqui é importante eu falar, porque nós precisamos quebrar essas crenças que nós muitas vezes levamos para a vida sem nem saber o porquê, mas só porque os nossos pais acreditavam nisso, a gente carrega isso conosco. E muitas vezes não é verdade. Muitas vezes essas coisas não são verdade. O inferno existirá temporariamente e o castigo será proporcional às obras. Aí aquele que pecou pouco, ele vai sofrer um castigo menor, ele será aniquilado imediatamente.
Mas Satanás, ele sofrerá punição pelo seu castigo de forma proporcional. Ele iniciou essa rebelião de pecado lá no céu, tentou a Eva, nos tenta hoje, tentou todas as pessoas durante todos esses séculos, né? Então ele não poderia receber a mesma pena de uma pessoa comum que pecou por 80 anos, por exemplo. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Só com relação ao início mesmo, mas eu vou rever tudo direitinho. Ah, que tu perdeu, né? No início eu acho que não perdeu muita coisa, não. Depois tu revê aí, mas a gente só estava introduzindo o tema. Então, o mesmo fogo que destrói é o mesmo fogo que purifica. E aí, nós podemos entender agora Apocalipse capítulo 21. Porque agora ele vai chegar um período que já terão todos morrido, inclusive Satanás, e agora não existirá mais nenhum pecado no universo, nenhum pecador no universo. A Terra estará 100% restaurada, o universo estará 100% restaurado. E aí nós podemos partir para Apocalipse 21. Mais uma vez, diz assim, 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha que descrição linda. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Essa expressão, ataviada como noiva para o seu esposo, a Bíblia ela vai tratar Jesus como sendo o noivo e a igreja, o seu povo, como sendo a noiva. Então, esse casamento acontecerá nesse dia da aniquilação do pecado, né? Quando Deus ele restaura todas as coisas. E agora Jesus ele passa a governar para sempre. Então, essa ideia de que nós iremos para o céu quando morremos, nós já vimos que não existe. E também nós não passaremos a eternidade em nenhum lugar celestial. Nós passaremos a eternidade aqui, aonde nós já vivemos, só que de uma forma restaurada. Não será mais essa terra triste, né, de sofrimento, com a natureza agredida. Será tudo restaurado, tudo novo. Nós vamos ver isso aqui. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo, né, ou seja, o lugar, o santuário, a igreja de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, isso é Deus falando, tá? Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha que texto fascinante. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler Apocalipse 21. Mas tudo que nós fazemos aqui, toda essa fé que nós professamos, toda essa esperança que nós alimentamos, culmina nesse momento aqui. Porque esse momento é o cumprimento de tudo o que nós acreditamos durante uma vida. A promessa de Deus de restaurar essa terra triste, essa terra de tragédias, essa terra de desunião, essa terra de mentira, de roubo, de desonestidade. Deus prometeu restaurar tudo isso. Mas aí ele tem um plano. Nós já vimos qual é o plano. Mas é muito lindo quando eu leio esse texto, porque o versículo 4, inclusive, vai mostrar que Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas daquelas pessoas que nós perdemos, aquelas pessoas que não aceitaram. Mas ainda assim nós poderemos seguir em frente, porque nós vamos entender que elas que não quiseram estar lá e não Deus que não quis levá-las. Porque nós vamos ver os registros, vamos ver Deus julgando os casos. E agora não há mais existirá dor, não mais existirá luto, ninguém vai morrer mais, não haverá mais saudade, porque as primeiras coisas já passaram. Isso aqui é o cumprimento da promessa que nós tanto aguardamos. Por isso que nós devemos fazer de tudo o que estiver ao nosso alcance
para herdarmos essa nova terra, né? E aí você pode se perguntar, tá, Gabriel, mas o céu será chato? Não, pelo contrário, nós nunca teremos tanta felicidade. Não sabemos, a coisa mais feliz dessa vida não é nem se compara com a felicidade que nós vamos sentir no céu, no mundo perfeito, de novo. Mas daí a Bíblia, ela entra em alguns pontos, ela não deixa muito claro o que acontecerá lá na nova terra, mas algumas coisas ela diz, alguns princípios ela nos traz. Inclusive, lá em Isaías capítulo 35, já lá no Velho Testamento, Isaías capítulo 35. Qual o capítulo? 35. Isaías 35. Espera só, isso. Ok, nós vamos ler o versículo 5, 6, 9 e 10. O João tá por aí? Tô. Tu lê, por favor, João, o versículo 5 e o versículo 6. E aí eu vou pedir para a Chayane ler o versículo 9 e o versículo 10. Tá bom? O 5 e o 6, é isso? Isso, Posso ler? pode sim. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros de ermo, no ermo. Uhum. É do 5 e 6. Aí, Chayane, lê, por favor, o 9 e o 10. Como, pois, poderás refletir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por Tu causa dos tá, no caso, cavaleiros? tu tá em Isaías 35. E Verifica. É? Isaías, Porque aqui tá um pouco diferente. é Isaías capítulo 35. Isso, é o versículo 9 e o 10. É isso É mesmo? isso mesmo. Ah, é porque Capítulo 9 e 10. a de vocês tá do jeito que ela leu, gente? É porque muda um pouco a linguagem, né? Então assim, ali não haverá leão, nem animal feroz, Isso. subirá a ele, nem se achará nele, porém, só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e dela surgirá a tristeza e o gemido. Tu acompanhou aí, Cheyenne? Tá parecido? A minha tá idêntica à de João, porque eu tô usando a online hoje. Ah, sim, tá online, né? Não, E mas estamos igual. eu acho que deve ser. É porque eu acho que troca, às vezes, a ordem da frase. É por isso, né? A Ok. minha tá diferente. Tá bem diferente. Tá falando de leão, de animal, alguma coisa? No versículo 9. Não. Pronto. Mas sem problema. Depois a gente vê essa questão aí, para a gente não perder o foco. Mas os textos que nós lemos, versículos 5, 6, 9 e 10, é só um resumo aqui da, da, da restauração da terra que Deus causará, voltando ao plano original. Você vai ver aqui que não terão pessoas mais com deficiência física, né? As pessoas, elas, aqui no versículo 9, vai falar também dos animais, eles terão uma dieta diferente, não uma dieta mais carnívora, não haverá mais animal feroz, certo? Aqui mostra que nós viveremos felizes durante esse período, porque Deus restaurará aquele plano original lá feito para Adão e Eva que nós estudamos nos primeiros estudos, onde Adão e Eva tinham todas as suas necessidades supridas,
não tinham necessidade de matar, não tinham necessidade de se alimentar de animais. Tudo isso voltará a ser como era. Por isso que Deus diz, olha, faço novas todas as coisas. É como se ele estivesse restaurando o plano original. Inclusive vai ter no capítulo 65 agora de Isaías, passem algumas páginas aí, você vai ter também a respeito do trabalho dos salvos. Olha só. Espera aí, Isaías capítulo 65, nós vamos ler o versículo 21 e 22. Já estamos entrando na parte final, tá? 65, 21 e 22. Diz assim, ó. Tá falando também dos... Vamos ler o versículo 20 também, né? Desde o versículo 17 fala da nova terra, mas vamos ler a partir do versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Tem um significado simbólico aqui, mas atenção para o verso 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus leitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Então, aqui vai. Aqui mais uma vez mostra que nós não precisaremos mais trabalhar de forma egoísta para adquirirmos as coisas para o nosso próprio interesse. Deus suprirá todas as coisas, mas não será um lugar, né, onde nós não faremos nada. Nós teremos sim atividades, mas atividades prazerosas. Trabalhar será um prazer. Nós não teremos mais essa natureza pecaminosa que não nos sentiremos mais cansados. Com certeza podemos entender que o céu ele será um lugar maravilhoso, porque Deus falou que seria maravilhoso. Aí no versículo 25 vai dizer: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, não haverá mais necessidade de morte. O lobo não precisará mais caçar o cordeiro, eles comerão juntos. Tudo isso aqui o profeta Isaías ilustra como será a nova terra. Aí você pode perguntar, mas a Bíblia só revela isso? A Bíblia não tem muitos detalhes a respeito da nova terra. Eu acho que Deus fez isso de forma proposital. Ele quer nos mostrar como será. Ele não quer apenas que leiamos como será. E também nós devemos lembrar que a Bíblia ela não foi escrita com esse propósito. Quando nós pegamos de Gênesis a Apocalipse, o propósito da Bíblia é mostrar o caminho da salvação. A Bíblia não está preocupada em mostrar o que houve antes do pecado de Lúcifer. A Bíblia não está preocupada em mostrar o que acontecerá depois da restauração do pecado. Ela tem que mostrar o plano da salvação. O resto a gente descobre depois. Mas a gente finaliza aqui com o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2. E esse texto, ele vai nos confortar com relação às curiosidades que nós temos a respeito da nova terra. Lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E a gente finaliza com esse texto, tá? Laura vai ler pra gente, tá bom? Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só. Então aqui Paulo ele diz o seguinte: nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
Nós não conseguimos imaginar a grandiosidade das coisas que Deus tem preparado para nós lá no céu. Então, meu maior desejo como cristão é um dia poder desfrutar de tudo isso. E quando nós olhamos para os cenários, para tudo que tem acontecido e comparamos com Mateus 24, como nós já vimos, olhamos para tudo que tem acontecido, nós chegamos à conclusão de que Jesus está próximo de voltar. E a única coisa que nós temos que fazer é nos mantermos ao seu lado, para que nós possamos desfrutar de tudo isso aqui. Deus já deixou todas as ferramentas necessárias. Deus já deixou a Bíblia, já deixou a explicação na própria Bíblia, pessoas nos ajudam, a internet está aí para nos tirar dúvidas. Só depende de nós, porque até o Espírito Santo ele disponibilizou para ficar ali insistindo, para ficar ali nos lembrando dos nossos deveres, para que um dia nós possamos desfrutar de tudo isso que nós aprendemos no estudo de hoje. Infelizmente, se nós não aceitarmos, não é porque Deus é ruim que ele vai nos destruir. É porque Deus precisa trazer novamente a harmonia ao universo. E a única forma de fazer isso é destruindo o pecado. Deus odeia o pecado, mas ele ama nós que somos pecadores. Então, o nosso desejo, ou melhor, o desejo de Deus é que nós possamos dar o passo para que ele possa nos tirar desse mundo de pecado e destruir o pecado da mesma forma. Mas primeiro ele precisa nos salvar, certo? Então, o importante é nos mantermos firmes ao lado de Jesus, e aí nós vamos ser muito felizes, né, quando tudo isso aqui se cumprir. Aqui, nós estamos finalizando mais um estudo, mas aqui nós concluímos de Gênesis a Apocalipse o plano da salvação. Nós iniciamos lá com como surgiu o pecado, nós vimos a solução que Cristo pensou para resolver esse problema, né? Foi morrendo na cruz por mim e por você. Nós vimos depois ele julgando os casos, nós vimos o que acontece na morte, nós vimos sobre a volta de Jesus, o que acontecerá na volta de Jesus. Nós vimos hoje e finalizamos esse tema, entendendo o que os salvos farão nos 1000 anos, o que os perdidos, o que acontecerá aos perdidos durante os 1000 anos, e também sobre o aniquilamento e sobre a restauração da Nova Jerusalém, que é o nosso alvo principal. Semana que vem nós já vamos iniciar naqueles temas mais polêmicos da Bíblia, né? Nós vamos falar sobre várias coisas. Vamos falar sobre dízimos, sobre as ofertas, sobre batismos, sobre a lei, sobre essas coisas. E nós temos muitas dúvidas, mas a Bíblia ela vai nos revelar muita coisa, certo? Ficou alguma dúvida sobre o estudo de hoje? Não. Vou disponibilizar para vocês amanhã, como de costume, o material, certo? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Mais uma vez eu repito. E semana que vem nós teremos um novo encontro, tá certo? Tá certo. Então, muito obrigada mais uma vez, Gabriel. Tchau, tchau para vocês, viu? Até semana que vem.